Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk, programa número 1, Águas de Março, fechando o verão 2016. Hoje nós estamos recebendo aqui a senhora Ângela Savastano, mulher com todas as implicações do gênero, radioatriz, secretária, professora, folclorista, gestora de museu, 84 anos. Senhora Ângela, o que mais a senhora quer ser? O que mais que eu quero ser? Nem imagino, meu filho. Eu quero ser o que eu sempre fui. Melhor um pouquinho, sempre melhorando. Porque a senhora tem uma experiência maravilhosa aqui em São José dos Campos, e um trabalho que a senhora exerce desde 1940, não é isso? Sim, eu vim para São José em 1945. Tinha 13 anos. Aos 13 anos a senhora chegou aqui. E como era a cidade São José dos Campos naquela época, senhora Ângela? Eu vim do Rio de Janeiro. Eu era uma criança. Mas não sei se vocês sabem que sempre houve uma rixa entre Rio de Janeiro e São Paulo. Na minha cabeça de criança, essa rixa era o quê? Eu acho que é resíduo da Revolução de 32, porque o carioca sempre achava que o paulista era bravo, só pensava em trabalhar. Então, todas aquelas coisas que chegavam no ouvido das crianças lá, e eu, como estudante, não fazia uma ideia, apesar de ter nascido no ano da Revolução, mas não tinha ainda preconceito, mas comecei a ter uma ideia de um São Paulo diferente do Rio de Janeiro, muito diferente, né? O Rio de Janeiro era alegre, todo mundo era amigo, todo mundo se abraçava, né? Curtia, era muito legal. E o Rio de São Paulo era o oposto do Rio de Janeiro, isso na cabeça das pessoas. E quando minha mãe resolveu vir para cá, para São José, e que eu avisei na escola que eu ia sair da escola, né? No ginásio, eu estava no 2º ano de ginásio. Aí, então, você vai para São Paulo, isso, São Paulo, aquilo. Eu já esperava um São Paulo, né? Bom, mas, enfim, cheguei, eu fiquei de segunda época, lá no Rio de Janeiro, minha mãe veio na frente com meus irmãos e eu fiquei na casa de um parente para poder fazer a segunda época. Então, eu cheguei em São José dos Campos nas vésperas de ir para a escola. Eu cheguei no final de semana, na segunda-feira já estava João Cursino, né? No 3º ano. Enfim, eu cheguei meio emburrada, né? Não queria vir, não, de tanto preconceito que falavam lá no meu ouvido. E a minha irmã mais velha foi que foi me buscar. Aí nós chegamos de trem, né? Porque era a condução mais fácil de Rio para São Paulo era o trem. E tinha primeira e segunda classe. Eu vim de primeira classe. Né? Chegou de trem, então, aqui em São José dos Campos? Cheguei de trem. E paramos lá embaixo, na estação que tem até hoje, só que a Mário Galvão era terra, né? E tinha poucos carros de praça na época, acho que tinha uns 9 carros, quando muito. E minha irmã já tinha combinado de um carro ir nos buscar lá na estação, a minha mãe, né? E minha irmã pediu na hora, dá uma voltinha pela cidade, acho que queria me abrandar um pouco. Eu vim meio emburrada. Aí cheguei aqui, já estava escurecendo, no fim do dia, assim, não deu para ver nada. Nem criança também não estava olhando nada. Eu sei que eu cheguei na minha casa, ali na Major Antônio Domingues, tinha uma casinha velha ali, minha mãe conseguiu alugar. Hoje é um prédio grande que tem lá. E já não gostei da casa, porque a casa era bem diferente da minha, no Rio de Janeiro, onde eu morava. A casa era de tijolo no chão, chovia dentro, enfim. Porque também não tinha muitas casas para alugar aqui em São José. As casas eram, a maioria, pensão de doentes, né? Bom, mas, enfim. Aí eu cheguei em casa e vi uma bicicleta que estava no portão da casa. Assim, era a casa, o jardim, o murinho e o portão. E minha mãe lá, eu peguei e já saí meio... Não gostei da casa.
peguei a bicicleta e fui passear com aquela bicicleta que estava lá. Aí aconteceu, eu acho que aconteceu um milagre, porque era ali, pertinho, Major Antônio Domingues, ali onde tem a associação esportiva, e a rua era calçada de paralelepípedo. E eu me senti assim, maravilhada naquela voltinha que eu dei de bicicleta, porque era um silêncio, aquele arzinho. Bacana isso que a senhora está falando, senhora Ângela. É. Conta para gente, que a senhora acompanhou toda essa evolução. Hoje, São José dos Campos é uma cidade tecnológica. A senhora considera que nós tivemos um autêntico avanço? Como era a cidade na década de 40 e como a senhora vê a cidade hoje? Então, a cidade era uma cidade climatérica, né, para cuidar de tuberculose. Eu só via isso. Só pensão, falar tuberculose, tudo assim. A gente, para entrar na escola, tinha que fazer um exame para ver se não tinha tuberculose. Né? Não tinha Nós tínhamos raio-x ainda. vários sanatórios aqui, né? Vicentina Aranha, Tinha Rui Dória. Rui Dória, Vicentina Aranha, o Esdra, que era dos judeus, tinha samaritano, tinha diversos, mas eu não tinha consciência disso. Eu só sei que eu me encantei com São José, me apaixonei e estou apaixonada até hoje. Mas a cidade respirava a doença, né? Minha mãe, que perdeu um irmão doente aqui no Dória, teve muito convívio com o sanatório. Era conhecido como uma peste branca, não é isso? Peste branca, a lepra branca. Era assim, que não podia nem falar esse nome, tuberculose. Então, falava TP, tuberculose pulmonar, mas não falava tuberculose. Tuberculose é uma palavra maldita. E tudo era em cima, principalmente na minha cabeça de criança, de mocinha, né? A minha mãe falava que não podia namorar tuberculoso. Minha irmã já era mocinha, já era mais velha do que eu, com uns 5, 6 anos, então ela estava na época de namorar essas coisas, e minha mãe falava, não pode namorar tuberculoso, não pode namorar. E como é que a gente sabia? Só tinha tuberculose. As pensões, todos os tuberculosos eram jovens, porque matava, né? A doença matava. Então, tinha aquelas pessoas tão bonitas, magras, pálidas. As meninas se apaixonavam pelos tuberculosos. Mas, senhora Ângela, hoje, como eu disse, a cidade é uma cidade tecnológica. A senhora considera que foi um autêntico avanço? Nós evoluímos? A cidade hoje é melhor? Lógico, né? Ela é melhor, porque... A senhora acompanhou as origens do CTA, do ITA? Isso. Como é que foi essa história? Como é que foi essa transformação na cidade? Bom, para uma criança, o que a gente entendia é que eu vou falar a parte feminina, tá? Porque eu não me interessava pela tecnologia, não sabia o que estava acontecendo. Primeiro veio um órgão aqui chamado COCTA, que não era nem CTA, não sei o que era. Era um centro de pesquisa, de tecnologia. Eu sei que já mudou muito para os jovens, aquele negócio de vir gente nova para cá. Vou contar uma coisa interessante para quem está ouvindo, depois, se não servir, vocês cortam isso. A diferença foi no dia a dia. Eu pelo menos, não tinha aquela observação do desenvolvimento tecnológico em benefício da cidade. Eu estou falando do humano. As coisas mudaram já desde o humano, porque mudou o jeito da cidade. Por exemplo, o que a cidade vivia em torno do quê? Mercado, igreja... Mercado municipal, a igreja matriz, São Benedito. São Benedito? A igreja São Benedito e o cinema. Igreja, matriz, nós cinema. tínhamos cinema? Tinha para todos, né? Para todos, já existia. Então, era um movimento social, era isso. Você ia já tinha também uma igreja de protestantes, a mesma que tem lá no Jardim do Sapo, em frente à igreja, em frente ao cinema. Então, era a igreja, o cinema e o mercado. Então, esse social é que começou a mudar. Por exemplo, os jovens joseenses, homens, não tinha escola que saía
ginásio e contabilidade. Não fazia mais nada. Comércio, contabilidade. Nós não tínhamos um curso superior. Não tínhamos. A faculdade de Belas Artes, de Direito, Isso só vieram tudo, depois. Depois, muitos anos depois. Então, o que acontecia com os jovens, Maurício? Quem queria estudar um curso superior tinha que sair de São José. Então, só ficavam aqui os jovens que queriam fazer comércio. Então, já houve uma mudança nisso, né? Quando vem o CTA com os alunos, não é? Dá uma limpada na cidade das meninas. Todas aquelas meninas que não, já tinham passado a época de casar, porque antigamente se casavam muito cedo, né? Então, a senhora está dizendo que as meninas então resolveram se casar? Não, fez uma limpeza. Todas as mulheres encalhadas, assim, de 20 e poucos anos, passando dos 20 anos, logo casaram. E casaram bem, né? Porque iam viajar. Porque viajar também para a Europa era sabe, fazia bota fora quando algum médico viajava, alguém viajava para o exterior, ia todo mundo no aeroporto, lá em São Paulo, para dar adeus para a pessoa. Era sempre uma vida. Então, nessa parte, Maurício, foi que eu senti essa diferença. Por exemplo, no mercado, onde as pessoas iam comprar o dia a dia, né, existia um sistema de comércio diferente. Eram as pessoas, os caipiras, que a gente chamava da roça, traziam os seus produtos, botavam muitos no chão, outros numa banquinha, e negociavam. E existia uma coisa muito, muito interessante aqui, que era a pechincha. A pessoa pechinchava, não chegava a dizer, quanto custa tanto? Tá. Não tem isso, não. Tinha que pechinchar, não, compra mais barato, papá. Aí chegava num preço. Então, isso era comum em todos os lugares, não era só no mercado. Todo mundo pechinchava, isso está muito caro, fazendo está caro e tal. E aí, com a chegada do CTA, com a escola, com os professores de fora, principalmente estrangeiros e também muito carioca, muita gente de outros estados, professores, mudou esse sistema. Até no modo de vestir das pessoas, porque a cidade se vestia direitinho, assim, né? Roupa direitinho, sapato, aquelas coisas todas. E os americanos vinham com outra vestimenta, homem de short, ninguém... Era uma outra moda, né? Era outra. Então, isso chocou a comunidade, né? As pessoas ficavam olhando assim, homem, sapato com meia, aparecendo as pernas, né? As mulheres também extravagantes, né? Falando alto, carioca falando alto, enfim, e não pechinchavam mais. Então, houve uma mudança. Por exemplo, eu me lembro quando a gente tinha muito peixe aqui no mercado, peixe que era pescado do Rio Paraíba. Era muito rico o Rio Paraíba. Então, tinha dourado. Uma fartura de peixe. Muito. No Rio Paraíba. Chegava vivos, né, na banca. No mercado municipal. Então, para a gente comprar o peixe, a gente apertava o peixe assim. Se ele pulasse, estava legal, estava mais legalzinho. Então, houve muita mudança na relação social, casamentos, comida. Vou contar uma coisa que é super legal. Passado alguns anos, né, já tinha citado, teve uma pessoa aqui, se chamava Bernini. Ele resolveu... Qual o nome dele? Bernini, o sobrenome dele. Ok. Ele era conhecido por seu Bernini. Ele resolveu abrir uma loja aqui para, tipo, pega e paga. A pessoa entrava, pegava uma coisa na saída que pagava. Isso em que ano, senhora Ângela? Ai, eu acho que... Eu não me lembro, mas devia ser 50 e pouco, 55, não me lembro bem. Só que teve que fechar a loja, porque ninguém achava isso legal. Imagina chegar a pegar uma coisa e sair e pagar depois, na saída. Não existia isso em São José. As lojas eram um lugar social. Você não ia na loja para comprar. Primeiro, você ia para conversar com o dono da loja. Né? Por exemplo, o Kremer, a dona Rosa Kremer, chegava, dizia, boa tarde, como é que vai? Está bem? Como é que vai a família? Contava todo... Era um momento social. Depois de uma meia hora de conversa, é que ela perguntava, só quer comprar alguma coisa, dona Fulana? Ah, quero sim, vim buscar isso. Mas tinha uma relação no comércio completamente diferente do que é hoje. Né? Isso. Então, quando o Bernini abre essa lojinha ali na Rua 15, não demorou muito, fechou. Ninguém entrava, eu entrava assim, na loja. Assim.
Então, houve essa mudança social. O cinema, por exemplo, qual é o papel do cinema em São José dos Campos? Não era assim, chegou, comprou, entrou, não tinha nada disso. Você tinha um programa, você ia 2, 3 vezes por semana no cinema. Então, as cadeiras quase que eram cativas. As pessoas chegavam e sentavam no mesmo lugar, no mesmo lugarzinho. Ninguém, se você sentava na cadeira, o outro chegava, não ia sentar ali, que ali era lugar de seu fulano. Então, o cinema não era assim, tinha um momento antes que você ficava na antessala, ali ficavam uns 40 minutos de conversa. Aí, muito namoro, começando, muita coisa, né? Olhares, aquelas coisas. Aí sentava. Olha só, tuberculoso não podia ir no cinema. Era proibido, mas não podia sair de noite. Tinha um certo preconceito, né, senhora Ângela? Muito Aliás, preconceito. esse termo pejorativo de peste branca retrata bem essa questão, né? Isolava. Que tinha a necessidade de esconder a doença. Isso, né? Ninguém falava, nem quando depois ficava curado. Desculpa interromper a senhora, mas eu assisti um filme recentemente de uma diretora japonesa que chama Naomi Kawase, que chama Sabor da Vida. E dentre os personagens que são abordados no filme, tem um especial que é emblemático, em que ele sai, né, de um longo período de uma recuperação de hanseníase. E tem essa dificuldade de aceitação na sociedade, né? O personagem, inclusive, escondia essa situação. Isso aconteceu muito aqui na época? Muito. Olha, a minha mãe, que era muito amiga do Dr. Dória, porque o irmão dela faleceu nesse hospital, e minha mãe tinha uma experiência de trabalhar com os pracinhos, aquelas coisas, enfim. A gente vivia dentro do sanatório, a gente conhecia os amigos todos, mas as meninas, geralmente jovem, ficava tuberculoso logo, né? Então, o doutor Dória recebia esses doentes. Quando as mocinhas ficavam curadas, não podia voltar para a casa delas. A família não aceitava. Porque, imagina uma tuberculose, porque nunca deixava de ser tuberculose, sempre TP, mas estava curada. Então, até a família aceitar, ou até mudar para outra cidade para poder aceitar. Essa é uma das razões que faziam com que permanecessem na cidade, né? Isso. Então, se estabelecessem aqui. Então, a minha mãe recebia muitas dessas mocinhas. Eu tive muitas amigas ex-tuberculosas que moravam com a gente, até a família aceitar de volta aquela menina na casa. Então, a gente conviveu com isso, esse preconceito, essa tristeza. Muitos ficavam aqui. Senhora Ângela, a senhora contou que chegou aqui de trem. Foi. Né? A cidade, a senhora citou aqui que tinham poucos carros. Isso. Imagino também que tinham charretes por aí, né? Espalhados pela cidade. A condução mais comum era charrete. Era charrete? Era charrete. Nós... Né? Charrete e bicicleta, aqui no Brasil, viu? nós perdemos esse modal do transporte ferroviário, né? E fizemos a opção pelo transporte rodoviário. Nós fizemos uma boa escolha, senhora Ângela? Com certeza, né? Porque São José evoluiu por conta disso? Eu acho que sim, porque abriu a Dutra, né? Que era Rio-São Paulo. Dutra, a senhora acompanhou, né? Isso. Então, os ônibus chegavam muito mais rápido nos seus destinos, né? Embora que ele demorasse umas que perdeu um certo romantismo, né? Trem sempre tem aquele romantismo, né? Não, eu acho que o ônibus, quando começou a funcionar, Cabrilhana, o nome não tinha Pássaro Marrom, era Cabrilhana o nome a primeira... A empresa que explorou aqui o demorava umas rodoviário. 4, 5 horas para chegar em São Paulo também, do mesmo jeito. E as pessoas se preparavam. Era uma viagem. Era uma viagem. Ele ia parando Hoje nas a Via cidades. Dutra se tornou uma verdadeira avenida, né? Mas olha só, agora sempre na parte que eu estou querendo reforçar aqui, essa imagem romântica da cidade, que é da minha época, as pessoas se preparavam, iam de luva, de bolsa, de um chapéuzinho. Eu ainda peguei essa época. Para ir para São Paulo, se preparava para ir para a capital. Né? Um evento social, né? Era uma coisa, né? Então,
era bonito, eu acho que era romântico, né? E São Paulo ainda tinha garoa, naquele tempo São José não tinha garoa, tinha neblina, né? Mas São Paulo tinha garoa, então a gente... Era bonito ver São Paulo, aquele São Paulo bonito, cheio de garoa, as mulheres se vestiam maravilhosamente bem, né? As moças coradas, coloridas. Aqui era cidade de tuberculoso. E como é que foi essa história da Faculdade de Belas Artes? Nossa, mas que salto você deu, Ela hein? veio antes da Faculdade de Direito, né? A Faculdade de Belas Artes, na verdade, não, foi depois. Primeira universidade, faculdade teve aqui, foi de Direito. Jamil Mata de Oliveira. E o curso de Belas Artes? Ele veio bem depois, já era casado, eu já tinha não sei quantos filhos. E eu já tinha ido para São Paulo, porque eu não queria fazer colegial aqui, não queria fazer comércio, então eu queria fazer... A senhora estudou em São Paulo? Eu estudei na Escola Fernão Dias Pais para fazer Qual é a formação da senhora, Solange? A minha formação, vamos dizer assim, deixa eu lembrar? Ginásio, um pouco de contabilidade, que fiz um ano aqui, depois fui para São Paulo fazer normal, fiz 2 anos normal, voltei e me preparei para entrar na escola primeiro Belas Artes. Belas Artes foram 5 anos. Aqui em São José aqui mesmo? Em São José, criada, eu já era casada, viu? Aí 5 anos de Belas Artes. A senhora era casada, estudava e trabalhava? Não, filhão, de ginásio, primeiro comércio, não era casada ainda. Eu me casei com 19 para 20 anos. Depois eu fui para São Paulo fazer o normal. Queria estudar na Caetano de Campos, né, que era a escola mais importante em São Paulo, mas não consegui entrar. Aí entrei nessa outra escola, Fernão Dias Pais, no dia da escola. Aí fiz 2 anos lá. Aí já fiquei mocinha, 18 anos, 19 anos. Aí voltei para São José, me casei lá com Rubens, lá em São Paulo, né? Rubens é de São José. Aí já vim casada para cá. Aqui foi que eu fiz Belas Artes, mas depois de muito tempo que eu já tinha filhos. Porque não... Era difícil conciliar o casamento, filhos, lógico, né? com o trabalho, com os estudos. Mas deixa eu Para falar. A mulher ainda era um desafio, já era um desafio muito grande, né? Então, isso também foi importante que aconteceu, que as mulheres não eram assim, ou eram professoras ou donas de casa, não é? A maioria das pessoas aqui em São José. E quando as pessoas, por exemplo, no meu caso, que eu interrompi meus estudos para casar, porque eu não terminei a coisa, eu queria me casar. Aí interrompi e passei muitos anos dona de casa. Nesse período de dona de casa, São José sempre teve assim pessoas importantes na área de arte, de literatura. Já tinha elementos importantes, que já se falava muito em cultura. Vivia-se uma cultura aqui, mas não faculdade, uma pessoa que já ouviam doentes e se curavam, pessoas importantes. E eu acho que isso ajudou muito, Maurício, no desenvolvimento da cidade, porque as pessoas que vinham de fora vinham ou eram artistas. Você acredita que eu assisti Procópio Ferreira aqui em São José dos Campos? Nossa, isso é fantástico, Solange. No sanatório? No sanatório, porque já tinha o teatro, né? Mas o teatro não funcionava como teatro. Não funcionava. Funcionava como um órgão público, sei lá o que era lá. Mas o sanatório trazia a Cacilda Becker, assisti Cacilda Becker no Cacilda Becker, Procópio Ferreira, Sérgio Cardoso, tudo eu assistia. Eram espetáculos de teatro nos sanatórios? No sanatório Rui Dória, porque eu assistia lá no Rui Dória. No Rui Dória. Então, o que eu entendo disso, Maurício? Que São José dos Campos, apesar de ter essa fama ruim de cidade de tuberculoso, na minha cabeça, acho que essas cabeças que vinham para cá ajudaram a manter essa parte da cultura. Ou seja, a arte e a cultura foi forjada a partir das nossas experiências e vivências nos sanatórios. Na minha vivência, mas fora do sanatório, tinha pessoas importantes aqui. Madureira Ramos, por exemplo, a Rádio Clube, trazia
pessoas importantes, né? Madureira Ramos era uma família que tinha aqui, parecia... Rádio Clube, eu me lembro agora que a senhora foi radioatriz. Criança... Como é que é? Conta essa experiência para a gente, que, aliás, é uma experiência maravilhosa essa. Olha, quando eu vinha, que eu tinha 13 para 14 anos, já fui lá para a escola, né? João Cursino, estudar. Logicamente que eu abri a boca e chorar no mesmo dia que eu não entendia muito o clima aqui, era muito frio, eu pensava que era neve, a neblina primeiro era neve, enfim. Passei um sufoco nos primeiros dias na escola. Mas a escola estava fazendo um trabalho de teatro com os estudantes sobre Castro Alves. Castro Alves, minha paixão, né? Aliás, tinha morrido tuberculoso, poeta, aquela coisa toda, né? Era leitura. Leitura quase que obrigatória. Da juventude. Aí estavam fazendo uma peça. E eu fui convidada, logo nos primeiros dias, a fazer o papel do amor de Castro Alves, né? Então, era um papel de mocinha. Bom, enfim, mas eu sentia muita dificuldade na fala, porque eu cheguei aqui, levei um susto, porque achei que todo mundo falava errado, por causa da pronúncia, que era diferente da que eu estava acostumada. Então, mas, enfim, acharam que eu podia fazer esse papel de Eugênia, né, que era o grande amor de Castro Alves. E apresentamos a peça, e o Anísio Messi, que era diretor e a Aparecida Madureira Ramos, assistindo a peça, nos convidou para fazer essa peça na rádio. É assim que eu entro na rádio, como apresento essa peça. Depois eu viro... E depois fez vários trabalhos como radioatriz. Como radioatriz. E muitos colegas também da peça trabalharam na rádio. E a senhora era reconhecida como radioatriz? Como é que era a aceitação da sociedade? Olha, porque nós temos uma história, né, em torno dessa questão de ator e atriz que tinha uma certa rejeição social. Né? Era assim, não sei se São José repetiu isso também. Com certeza. Primeira rádio, né? E havia um preconceito. Então, assim, rádio não era um lugar de gente, moça decente. Era um lugar que moça decente não podia entrar. Moça decente é ótimo. Não, mas é assim. Lógico que a minha mãe não queria de jeito nenhum, né, que eu continuasse lá na rádio. Mas eu me apaixonei também por esse papel, ganhava um dinheirinho, cachê que chamava. E cada vez que eu falava alguma coisa, ganhava um cachezinho. Super legal, eu gostava muito. E eu tinha, assim, muita admiração pela família, o seu Anísio Messi, que era que nem um pai para mim. A Aparecida Madureira Ramos fazia aquelas peças tão lindas, né? Aí tinha preconceito. Mas tinha uma colega minha, eu não vou falar o nome dela, não, mas ela só fazia o papel ruim. Então, ela tinha má fama aqui em São José, porque trabalhava na rádio. Era a vilã. Era a vilã. E minha mãe, muito preocupada, né? Ela sempre mandava meu irmão junto. Eu só ia com meu irmão junto para trabalhar na rádio. Depois acabou essa fase, melhorou e tal, e a rádio foi muito bem recebida e tal. Então, veja bem, essa evolução social de São José, você perguntou uma coisa importante, a mudança. A mudança social muda com a tecnologia. A tecnologia só vem ajudar as pessoas aceitarem o progresso de São José dos Campos. A comércio, quando teve esse tal de PEG-PAG, ninguém entrou. Agora, quantos PEG-PAGs tem, né? A comida, o tipo de negociar. Hoje é tudo mais fácil. Eu considero que nós estamos... Não estamos num pleno período, mas eu tenho a impressão que o mundo, eu não vou ver isso, logicamente, meus bisnetos talvez comecem a ver, o mundo vai assim, que nem um foguete a jato, para melhor. Eu só acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado no ser humano, porque o ser humano não vai nessa velocidade da tecnologia.
ele usa a tecnologia, mas sem aquela consciência que está apertando o botão e está vendo luz. Isso é interessante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo adiante. Senhora Ângela, uma coisa que nos fascina bastante é essa história do cotidiano, a história da vida privada. Como é que era esse convívio social? Como é que eram as festas na cidade? A senhora participou de muitos eventos sociais, bailes de carnaval? Conta um Lógico. pouquinho dessa história para a gente. Então, te falei que tinha 4 coisas: a missa, o mercado e a igreja. A igreja, a missa, o cinema e o comércio, né? O mercado. Aí, a primeira associação que tinha um clube que a gente ia era a Associação São José, Associação Esportiva São José, que já tinha uma sede ao lado da igreja. Aquela esquina ali pertence à Associação São José, Associação Esportiva. E ali era o grande momento dos grandes bailes. Era um ponto de encontro ali. Nos bailes, né? Então tinha o baile de carnaval, baile disso, baile daquilo. Depois é que vem o tênis clube. E a senhora foi rainha do baile do suéter? Não fui rainha, mas frequentei muito, porque... Conta um pouquinho, como é que é essa história aí do baile do suéter? O baile da suéter, quem programou o baile foi o tênis clube, bem depois, né? Então, aqui todo mundo se agasalhava muito, porque era muito frio. Até o clima mudou em São José. Então, fazia um baile da suéter, que era quem ia com a suéter mais bonita ganhava um prêmio. E como tinha muitas tricoteiras aqui, muita gente fazendo agasalho, eu nunca tive, não, porque eu era uma menina pobre, eu não tinha esse luxo de ter uma roupa tão bonita que ia ganhar um prêmio, né? Mas era um ponto onde a gente namorava, dançava, né, tirava. O baile também era diferente, né? As meninas ficavam de um lado, os garotos no outro. Aí chegavam, não fazia sinalzinho assim, não. Ele chegava perto. Uma abordagem bonita, né? Bonita, elegante. Vamos dançar, a pessoa dançava. E dançava assim, uns 10 minutos seguidos, não parava. Depois é que parava. Bom, enfim. A Associação Esportiva fazia os grandes bailes, baile de carnaval também, né? E as pessoas iam todas fantasiadas, muita fartura de confete, serpentina, lança-perfume. Havia dentro do salão as famílias mais ricas e tradicionais compravam as mesas, né? Ficavam assim, as mesas que nem essa aqui grande assim, com aquelas toalhas compridas até o pé. Embaixo da mesa tinha sacos e sacos de lança-perfume. Então, quando uma jogava na outra... lança-perfume, na época, era liberado, né? E era uma delícia, viu? Cheirinho gostoso. A gente saía com a roupa, cheirando lança-perfume. A senhora cheirou muito lança-perfume, então, senhora Ângela? Nossa, que delícia, aquele perfume tão gostoso. Ficava entranhado na roupa da gente. Então, no dia seguinte, a roupa estava cheirando lança-perfume. Era uma beleza. Os meninos jogavam lança-perfume no pescoço das meninas, né? Para poder sentir aquele friozinho, né? Tudo era tão bom, viu? Que ótimo. Senhora Ângela, nós tínhamos naquela época a tecelagem Paraíba, cerâmica Vaz, o Santo Eugênio, aquela Becker que fazia telhas, né? Telhas Paulo Becker. Tinha muita empresa. E tinha as lojas, né? As lojas maravilhosas. Era mais centrado no comércio, mas nós tínhamos algumas fábricas, algumas empresas. Isso. E a tecelagem era muito forte. Não, mas era um expoente aqui. A parte da cerâmica também era muito forte, viu? Telhas e cerâmicas e tudo. Bom, a senhora disse que se formou, então, em Ciências Sociais, é isso? Depois que eu me casei, que meus filhos cresceram, aí eu começo a fazer Belas Artes. A minha escola de Belas Artes é importante falar. Acho que ela durou uns 13 ou 14 anos só. O curso era de 5 anos. Então, nós temos... Foi aqui que a senhora fez a especialização em folclorismo? Não, foi em São Paulo. São Paulo. A Escola de Belas Artes... Nós não tínhamos, né, essa possibilidade. Como não temos hoje também. Né? Não, infelizmente. Foi criado. Nós, lá do Centro de Estudos, CSP, propôs a criação de um curso de pós-graduação. O que é esse CSP? É o Centro de Estudo da Cultura Popular, que é que a senhora está à frente dessa organização, né? Esse centro de estudo eu resido numa comissão de folclore,
porque a Fundação Cultural, quando ela é criada em 98, se não me engano, 96... Peraí, vamos só retomar uma coisa. A senhora está à frente do Centro de Estudos da Cultura Popular, atualmente que se dedica a estudar o folclore, não Isso. só na cidade e região, mas também o o folclore, a ciência, no Brasil. A ciência do folclore. Okay. Né? E aí, foi quando a senhora se especializou em folclorismo... Eu já tinha minha formatura em Belas Artes e em Ciências Sociais. Eu fiz... E a partir disso, a senhora integrou a comissão de folclore que foi criada na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Isso em que ano, senhora Ângela? Acho que foi em 96. 1996. 96, não, 86. 1986. 86, 1986, né? É praticamente a... Tem quase 30 anos. Exatamente, que é o tempo, né, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, essa é a Fundação Cultural, Maurício, eu considero, porque já existia tudo isso, né? Já existia a arte, a cultura, tinha uma secretaria de cultura. Eu acho que a Fundação... Antes da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, nós tínhamos a Secretaria Municipal de Cultura. De cultura, tínhamos. E era muito efetiva. Senhora Ângela, como é que era a gestão de arte e cultura em 1940, 1950? Né? Assim, rapidamente, como a senhora encara hoje a gestão de cultura na nossa cidade? Eu acho que já existia muitos movimentos culturais na cidade antes da Fundação Cultural. A grande diferença que fez a Fundação Cultural no meu modo de pensar foi que as propostas de trabalhar, desenvolver essa arte, por exemplo... Ela veio mais para organizar, então, os movimentos culturais? Não. Eu acho que a grande ideia da proposta da Fundação foi aproveitar o que a cidade pulsava em diversas áreas culturais. Por exemplo, dança. Já tinha a escola da Damares Antelmo, que foi uma menina que veio de São Paulo e criou uma escola aqui. Então, dança clássica, balé clássico. Então, já começou a proliferar os filhos, as alunas da Damares começaram a criar, que são hoje esses centros de balé. Da literatura já se falava, escritores, artistas plásticos, enfim, já existia São José, nessa época, em 86, já pulsava cultura. E tinha, na minha cabeça, o que foi muito legal em São José que aconteceu foi a proposta de uma fundação cultural. Por quê? Essa proposta nasceu dos movimentos culturais? Ou foi uma proposta burocrática? Não, isso que eu achei legal. Foram esses artistas, esse movimento, essas pessoas que já precisavam, já tinham um trabalho, assim, cada um num foco, propuseram para o prefeito, na época, que era o Hélio Augusto de Souza, a criação de uma fundação cultural. Por quê? Para que essas vozes falassem das suas propostas. Por exemplo, pessoal de teatro. Já tinha teatro aqui em São José dos Campos, mas não tinha teatro, como não tem até hoje, né? Mas não tinha teatro. Então, precisamos de teatro, precisamos de cursos de teatros aqui, porque os artistas vinham, enfim. Ou seja, a Fundação Cultural representa um avanço em termos de organização da cultura, da arte e da cultura no nosso município. Eu acho que a Fundação ela chega para ouvir... Uma referência. Para ouvir esse clamor da população. Aí o que acontece? São criadas comissões. Isso eu achei fundamental, incrível, porque, por exemplo, todas as pessoas, artistas ou não, que tinham uma tendência num setor da área, podia se reunir e servir como se fosse um banco de ideias para propor para essa cidade as ações naquela área cultural. E é dessa comissão de folclore
que nasce o projeto do Museu do Folclore? Exatamente. Nessa comissão de folclore, da qual eu fui a primeira gestora, né, coordenadora da comissão, eu ainda estava fazendo minha pós-graduação em São Paulo. E eu acho que é por isso que eu me interessei por essa área da cultura popular. E aí, quando eu sou chamada para representar aquele... Olha, você sabe que acho que era mais de 120 pessoas que se reuniam numa salinha pequena, porque a fundação não tinha sede. Então, o que acontecia? Ali começamos a discutir o que é conceito de folclore, o que é folclore, qual é a importância da cultura popular, e isso aconteceu nas outras comissões também. As comissões se reuniam e os aficionados que gostavam daquela área, por exemplo, eu gostava de música, mas não era músico, mas gostava de música, ia para a comissão de música. Outro da artes plásticas, não era um artista plástico, mas gostava de arte, ia para a comissão de arte. Teatro, ia para... Enfim, eram pessoas que formavam aqueles grupos naquelas áreas culturais e eles tinham ideias, sugeria para a Fundação Cultural executar aqueles que estavam querendo mais para a cidade. Então, eu achei que foi uma maravilha, né? Então, dentro dessa proposta da Fundação Cultural, desse banco de ideias, que aí esse representante de cada comissão ia para um conselho e dizia, olha, é importante que faça isso, São José, é importante que faça aquilo, é importante que faça aquilo outro. Sentávamos, tinha um conselho que eram de 7 pessoas, 7 comissões, e ali, com o presidente da comissão e a diretoria da comissão, a gente defendia a ideia daquelas pessoas que estavam naquela comissão. E, de acordo com o dinheiro que vinha da prefeitura para a fundação, executavam ou não o projeto. Então, priorizavam. É mais importante o teatro fazer isso agora, é mais importante o cinema, é mais importante isso agora. Logicamente que o folclore ficava meio... assim, a escanteio, porque não era tão valorizado quanto outra área da cultura. Bacana, senhora Ângela. Bom, a senhora narrou aqui que São José dos Campos passou por muitas transformações, né? Falou da questão da transição, né, de uma cidade basicamente sanatorial para uma cidade tecnológica. Falou de cinema, tecnologia, computadores, né? Na época que a senhora veio para cá, tinha energia elétrica? Tinha. Na minha infância, mas, no Rio não tinha. Em casa, a senhora tinha energia elétrica? Tinha rádio. Tinha telefone? Tinha, eu vim para cá em 1946. Não, telefone não tinha. Não, telefone não? Não, telefone era coisa muito rara. Quando surgiu, vocês tiveram acesso à telefonia? Como é que era? Era assim. Era público, era privado? Olha, tem uma parte social e muito interessante. Tinha uma pessoa... Eram os telefonistas. As telefonistas. As telefonistas eram um centro onde tinha a opção esse aparelho, né? E você tinha um aparelhinho raro, hein? Na minha casa não tinha, mas na minha sogra tinha. Então, a gente ia na casa da minha sogra telefonar. Então, tinha manivela, né? Era aquele aparelho robusto, né? Aí chegava e atendia a telefonista. Ela falava assim, telefonista. Aí a gente, por favor, eu quero falar tal número assim, assim. Aí, pois não, ou fazia na hora, se era perto, ou quando era assim, São Paulo, Rio de Janeiro, lá, daqui a 3 horas vai estar pronto. 3 horas? 3 ou 4 horas, sei lá quanto. Ou seja, aí você queria falar ia com alguém, casa, tinha que solicitar a ligação. Você ia para casa, marcava a hora, voltava lá para lá. Então, o telefone era uma coisa muito cara também. Eu tenho uma cunhada que era telefonista. Então, o que acontecia? Quem tinha um telefone era rico. Depois, então, era muito pouco o telefone. E aí, filho, olha só, apareceu, não sei como é que fizeram, fazia assim, era extensão, falava extensão. Então, a minha sogra tinha um telefone, então tinha uma extensão do número dela na minha casa. Sabe que eram só 2 números? 2 números de telefone. Qual é o telefone? 2 números só. Então, você tinha extensão da casa de uma para outro parente. Então, aí começou a melhorar, e hoje, né? Hoje é que esse negócio você nem precisa
fala assim para o outro, dona, liga para mim em tal lugar. Eu não entendo. Hoje, Não, hoje até eu percebi isso numa conversa que a senhora teve com uma amiga, que hoje a interação é instantânea, né? Você está falando e enxergando a pessoa simultaneamente. Olha que beleza, até ver. Na época, não tinha nada disso. Não. E a senhora acompanhou muitas transformações em termos de tecnologia. Isso. Como é que a senhora encara isso? É um verdadeiro avanço? É algo positivo? É algo bom para o ser humano? Eu acho um grande avanço, uma coisa maravilhosa que acho que só A senhora existe. sonhava com isso quando criança ou quando jovem? Eu não posso falar meus sonhos aqui, mas só que você ter uma previsão das coisas. Mas eu tinha umas previsões assim. Que A senhora já tinha visões de futuro? De futuro. Como tem hoje ainda, né? Eu achava que quando começávamos a falar no telefone, assim, que eu falava com o outro, eu dizia assim, tão bom se eu pudesse ver a pessoa, podia ter aqui nesse aparelhinho a pessoa falando comigo. Eu sonhava, sempre tive sonhos assim avançados, mas enfim, não sei como é que chega. Então a senhora foi uma das precursoras aí sei lá. Eu não sei até telefone e imagem simultaneamente. Aí, olha, Maurício, olha só. Aí eu entendo o valor da tecnologia. Como é que chega uma cabeça, um cientista, a caminhar, descobrir e fazer esse milagre que é da tecnologia. Para mim é um milagre. Apertar um botão, acendeu a luz. Não é? Falar com outro, vendo o outro falar. Quando a gente viajava para o exterior... Mas deixa eu falar uma coisa só para a um senhora. pouquinho, Essa falar um questão da negócio do tecnologia, telefone. então, é sobre isso mesmo que eu quero falar. A senhora está dizendo que a tecnologia, ela tem aspectos muito positivos mais do que que facilitam positivos. a vida do ser humano. Mas, por outro lado, também, a senhora não acha que ela afasta um pouco em termos de relações sociais? É porque o ser humano ainda não é uma máquina. Quando a gente se transformar numa máquina, o negócio vai ficar tudo igual, vai ser legal. Mas, por enquanto, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Eu preciso, me dá a mão aqui, eu preciso sentir isso, entendeu? Então, nós precisamos sentir. Será que nós estamos perdendo isso? Eu acho que sim. Apreciar o sorriso, o gesto, o olhar, o carinho, o olhar, o abraço, né? Eu assisti um filme também, aliás, eu gosto muito de cinema, né? Mas eu assisti um filme de um diretor famosíssimo, que é o Costa Gavras, chama O Capital, em 2012. E uma das cenas, que também é uma cena emblemática, ele vai visitar a mãe, né? Vai visitar os pais num jantar, e ele liga para perguntar que presentes que ele pode levar para as crianças. Bom, todos querem iPads, iPods, tablets, celular, ou seja, tudo voltado para tecnologia. Bom, quando termina o almoço e ele sai, né, ele passa por uma antessala e aquele silêncio. Aí ele olha todas as crianças, né, com os seus respectivos aparelhos lá, compenetrados lá nos joguinhos, nas brincadeiras ou nas conversas lá online. Então, isso é bastante emblemático, porque as relações sociais elas terminam por ficar um pouco distanciadas, né? A senhora concorda com isso? Concordo, lógico, eu concordo. Mas eu acho que nós somos produto, o ser humano é produto de tudo isso. Então, eu vejo um pouco, não vou ver, já estou com idade avançada, mas do jeito que a tecnologia avança, trazendo benefícios, tanto na parte da tecnologia como as ciências e tudo, o homem ele vai se esquecendo. Não é que ele vai se esquecendo, ele precisa ser o ser humano, nós precisamos ser gente, pessoas. E com todo esses benefícios tecnológicos. Então, na verdade, vou dar um exemplo para você. Meu netinho, estava falando que estava aprendendo história do Brasil na escola. Ele está acho que terceiro ano, parece. Aí estava falando Tomé, Pedro Álvares Cabral, o rei não sei o que lá, que tinha uma mulher maluca, não sei mais o quê. E eu escutando. Aí eu falei para ele assim, filho, eu tenho um livro aqui que vai mostrar
o retrato desse homem, dessa maluca, desse homem, assim, vou trazer para você ver. Aí ele tem todos esses negócios que toda criança tem, aperta o botãozinho e tudo assim, né? Aí ele pegou o livro, eu falei, olha como é que o rei se vestia, olha como é que essa rainha maluca era, olha o cabelo dela, como ela se arrumava. Um retrato. Agora, o retrato já é uma tecnologia que a criança pode usar. Então, a tecnologia ajuda nesse processo de entender as coisas, de viver. A única coisa que eu receio que é a falta da relação do ser humano com outro ser humano. E isso está muito dentro do que eu estudo, dentro Mas a da senhora acha que cultura a popular. tecnologia contribui para isso? Ela contribui Para aproximar as pessoas? se souber usar a tecnologia, né? Se você ficar só ali apertando o botãozinho, você avança. Eu vou voltar àquilo que eu queria falar para você. A primeira viagem que eu fiz para o exterior, a distância era tão grande, e eu tinha filho pequeno em casa, como é que eu me comunicava com eles? Carta ou telefone. Os namoros eram por carta, né? Meu namoro A senhora namorou por carta? Eu acho que dele tem tudo guardado até hoje, viu? Numerada. A gente sabia a hora que o carteiro ia chegar, a gente conhecia o carteiro e já fazia um adeuzinho, ó, tem carta. É uma maravilha. E eterno, né? O eterno. Naquela época, a tecnologia era o correio, a carta. Eterno. Eu acho que aqui também pode ficar eterno. Agora me disseram que pega todas essas informações e põe na nuvem. Eu fiquei meio insegura. Que nuvem é essa? Que nuvem é essa que vai... Onde é que está a minha mensagem? Para que onde vai essa nuvem? Não, mãe, espera um pouquinho, meus filhos não têm uma paciência comigo, não é isso, não. Bom, mas, enfim, eu acho que há possibilidade dessa convivência, desse usufruto da tecnologia, que é uma bênção para o homem, mas para o homem não... Eu acho que vai ser muito difícil a tecnologia criar já estão criando, né? Pelo que eu estou vendo aí, já tem uma imagem que eu vejo na televisão, que eu juro que é gente, mas não é um boneco. Fala direitinho. É um holograma, né? Eu falo, na meu verdade, Deus. Você não tem a presença física é uma presença virtual, né, virtual. Da pessoa. Eu acho que nós estamos numa fase perigosa, que a gente não pode perder o benefício da tecnologia, mas não podemos perder a nossa essência humana. Eu acho que é isso que a gente tem que... Esse é um grande paradoxo, né, senhora? É. Na mesma medida em que a tecnologia aproxima as pessoas, ela também objetifica o homem, né? Então, e faz com que essas relações se percam. Né? Então, eu acho que é aí que as cabeças, o cérebro desses maravilhosos homens que avançam na tecnologia tem que ter uma preocupação com isso. O futuro é bom, senhora Ângela? Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho, apesar das coisas. Mas o homem já tem essa consciência. Sabe que o homem está ficando mais consciente da responsabilidade dele nesse planeta. Porque, antigamente, você nem sabia que isso ia causar aquilo, um desastre ecológico. Agora você sabe. Como é que você sabe? Através da tecnologia. Então, o homem pode se prevenir. Ele tem que usar a tecnologia com consciência, para que esse homem continue sendo essa essência que a gente diz, uma essência divina, que a gente nem entende, do ser humano. Bacana, senhora Ângela. Bom, para a gente encerrar, eu vou fazer 2 perguntas simples para a senhora. Gostaria de conversar aqui bastante, porque eu sei que a senhora tem uma experiência vastíssima e poderia contar muitas histórias bacanas para a gente. Mas, infelizmente, o tempo é escasso e não vai faltar a oportunidade da senhora retornar aqui para a gente conversar. Mas 2 perguntas simples. Primeiro, o que é arte? Arte é a expressão humana na sua maior verdade. É onde o homem ele não consegue deixar de ser. Ser humano é através da arte. A arte é toda manifestação livre do homem. O homem tem necessidades, né, de sobrevivência. E a arte é aquilo que está
faz parte da sua essência de vida. Então, por exemplo, se eu quero sentir, botar o que eu tenho de dentro para fora, é através da arte. A senhora chora com a beleza, senhora Ângela? Eu me emociono, porque eu estou chorando aqui na frente desse microfone. Eu fico muito emocionada quando vejo essas manifestações de arte. E aí me apaixono pela aquela arte livre, espontânea do homem. Quando ele canta para rezar, quando ele dança para rezar, para falar com o divino, quando ele enfeita uma toalhinha simples, bota a arte do belo naquela toalhinha. Aí eu fico apaixonada, né? Quando ele fala daquele jeito próprio dele, falar com a linguagem dele, a expressão do homem. Ontem teve uma menina lá que está fazendo arte, lá conversar comigo, e botou a palavra folclore. Eu falei, bom, agora você vai ter que mergulhar dentro de você mesmo. A arte é o caminho mais fácil do homem dizer quem ele é e como ele é. Senhora Ângela, o que é a vida? A vida é uma oportunidade que a gente tem de ser filósofo, sabe, de pensar. Porque você ou existe ou não existe. Quando você existe, quando você nasce e tem esse dom de viver, todo esse processo todo é a vida. Então você tem que aproveitar que você está vivo e ter essa oportunidade de filosofar, de pensar, de conviver. Essa é a vida. E a gente tem uma responsabilidade muito... Tem que ter uma consciência do que é a vida, para poder você conviver. Senhora Ângela Savastano, o que é a vida? É isso que nós estamos agora aqui vivendo. Esse momento que eu estou conversando com você, olhando para você, é a vida. É o pulsar. Gesamtkunstwerk. É muito pouco. Agradeço muito, senhora Não tem Ângela. nada que agradecer, meu filho. Tá gravando? Um programa de arte, cultura. Onde a gente vai chamar artistas para conversar sobre algum tema. Acho que não, acho que pode aparecer coisas que a gente nem imagina. Aí fiquei pretérita. Gesamtkunstwerk. Então a vinheta é meio sem só assim o nome.
Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi.